pessoal, essa aqui é a receita do bolo de aipim de hoje, que está no vídeo. Vocês acompanham até o fim. Aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de aipim. Eu já aproveito a mandioca cozida. Então eu vou preparar aqui o bolo, vocês vão ver como é que eu vou fazer ele. Então primeiramente eu vou colocar 4 ovos na tigela aqui, tá? 4 ovos, né? Quatro ovos. Agora eu vou bater tudo manualmente na mão, tá? Mas quem quer bater em liquidificador e processador também pode fazer. Mas eu acho mais prático para mim, acostumei de fazer tudo assim na mão. Então eu vou bater bem os ovos, bem batidinhos. Como agora os ovos estão todos batidos e misturados, eu agora vou acrescentar os outros ingredientes. Então é o seguinte, é 1 xícara de açúcar, vou misturando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mandioca e vou terminar de bater, que ela já está pronta e esmagada. A mandioca cozida, para fazer o bolo, não precisa acrescentar sal, tá? Eu uso fazer assim, sem sal, que daí ela já vai com açúcar, né? É a mandioca que a gente aproveitou cozida, né? A gente vai terminando de dar uma esmagadinha aqui. Eu vou colocar mais um pouco dessa aqui, que seria 2 xícaras, mas as xícaras são um pouquinho grandes, talvez a receita aumenta demais. Mas se precisar, eu vou colocando. Então a gente vai misturando bem, tentando esmagar o que puder mais, se ficou alguma coisinha, mas ela já tá bem mais esmagadinha. Então, como a massinha já tá pronta agora, ela já tá bem fininha, né, bem batida, tudo certo. Agora, eu vou colocar o coco ralado, tá? Para fazer ela ficar mais firminha, que é a receita de que vai coco também. Então, a gente vai misturando bem, ela vai ficar em forma de massa de bolo. Normal que a gente faz. Olha, ela já ficou com a consistência de massa de bolo. Talvez não precise colocar tudo, mas vamos colocar mais um pouco. Sempre que a gente garante ela de ficar no ponto certo. Então ela tá no ponto exato para depois a gente colocar o fermento em pó, que vai 1 colher de sopa de fermento em pó, mas isso tem que ser pelo final, antes de pôr assar. Porque depois desse procedimento da massa, eu vou ter que preparar a forma, caramelizar a forma do bolo, tá? Então agora eu vou pegar a forma, principalmente essas de furo, assim, né? Eu vou passar uma engraxadinha nela, para o açúcar daí se soltar, senão ele não se solta, ele fica grudado na forma. Então, primeiramente eu vou fazer engraxar a minha forma, né? Deixar a minha forma untada, né? Pego um papel toalha e vou passar bem ao redor dela, né? Sempre deixando
Agora eu deixo a minha forma aqui. E eu vou preparar o açúcar para caramelizar a forma. Tenho que separar ele senão aqui com a gordura ele não vai desmanchar. Com a que eu encaixei a forma. Então eu vou desmanchar ele aqui. Para fazer para caramelizar a forma, né? Conforme a forma, a gente coloca o açúcar. Se for uma forma menor, coloca menos. Se for uma forma maior, coloca mais. Então, eu vou agora levar ao fogo e vou desmanchar o açúcar, depois vou caramelizar a minha forma. Deixar ela desmanchar. Quando ela estiver no ponto, eu coloco na forma. Pronto, agora já tá no ponto de eu colocar na forma, tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar ele na forma, né? Como a gente engraxa a forma, ele é mais um pouquinho difícil para a gente esparramar o caramelo, né? Mas devagarinho ele vai se ajeitando. Pronto, tá pronta a forma daí para mim colocar a massa dentro, né? Então eu vou aquecer o forno agora, depois eu vou terminar de preparar o bolo, que tem que estar aquecido o forno também, né? Então eu vou colocar ele para aquecer, enquanto eu vou terminar o meu bolo eu vou só ligar um pouquinho a parte de cima, mas depois eu desligo, só para ele ir se aquecendo. Agora, então, eu vou terminar o procedimento do bolo, né? Vamos deixar ele tudo bem preparado. Agora, eu vou pegar o fermento em pó e vou colocar no bolo, né? Precisa uma colher de sopa bem cheia, tá? Agora eu vou misturar bem, porque como ele não tem farinha, é só mandioca, ovos e coco, ele tem que ser uma massinha não tão mole, né? Ponto de eu colocar já a massa dentro na forma, então, né? Depois colocar assar. Às vezes a gente diz assim, um bolo de aipim, de mandioca, muitos dizem aipim, muitos dizem mandioca. Talvez será que vai ficar bom? Mas experimente a receita, vai ficar uma delícia. Eu sempre que posso fazer, eu faço. E quem comeu na minha casa e meus familiares sempre gostaram. É uma receita muito boa. E não é difícil de fazer, né? Então agora a gente vai pôr assar. Deu. Como já tá tudo organizado, agora a gente coloca ela no forno para assar. 35 minutos
Depende conforme tá quente o forno, talvez até com 30 minutos, às vezes um pouquinho mais. Então, eu vou colocar no forno para assar, tá bom? Agora, como eu vou desligar aquela parte de cima, só foi só para aquecer o forno. Agora ele fica com o aquecimento normal de assar. Aí, isso é a minha receita. Vamos esperar quando tá pronto para provar. Eu tô tirando, então, o bolo de aipim que já tá assado, tá bom? Esse aqui é o bolo de aipim que eu terminei de assar agora. Então, a gente vai colocar ele aqui, deixando um pouquinho que ele esfria, pra gente poder tentar desenformar ele, né? A gente vai passar uma faquinha ao redor, né? Vamos deixar ele esfriar um pouquinho. Então, agora chegou a hora de nós provar o bolo de aipim. Como eu não consegui tirar ele da forma, não tem problema, que eu já tinha explicado antes, né? A gente vai tentar cortar um pedaço e vamos colocar num pratinho, né? Ele ficou um pouquinho quebradiço por causa do coco, né? Mas ele fica assim, é natural de que ele vai ficar assim. Olha, pessoal, como é que fica a massa, ó. Olha aqui, ó. Ela fica assim, ó. Ó. Ela fica bem soltinha, né? Porque tem o coco e ela fica essa massa aqui bem gostosa.